É uma tradição em minhas aulas que antes de iniciarmos as mesmas, nós iremos aqui, gente, ler uma mensagem do bem, uma mensagem do dia, Positive Vibrations, para que possamos criar um ambiente propício para o que vem pela frente, para esse terreno árido que vem pela frente. E é sempre bom que conservemos bons hábitos. Então venha comigo, vamos aqui verificar qual que é a mensagem do bem, mensagem do dia. Pá! Não apareceu? Pá! Apareceu, vamos lá. Não desanime, muita coisa boa vai acontecer. Por exemplo, você aprovado num concurso público, gente. Legal, vai dar um up em sua vida, maravilha, legal. E aproveitar o gancho aqui, ó, momento merchan, os meus contatos para que os nobres colegas entrem em contato. Mandem dúvidas, eu não falei dívidas, eu falei dúvidas, não mande boleto, pelo amor de Deus, hein? Mandem dúvidas, sugestões, críticas, só não pode mandar boleto, né, dívida, não pode mandar. Não mandem também corrente da amizade e também não mandem vírus. Gente, de resto, estou à disposição dos coleguinhas, tá? Beleza? Muito bem. Gente, o primeiro ponto é o seguinte, ó, primeiro ponto, vamos começar do zero, já que é um curso aqui com 60 aulas, eu tenho certeza que serão aulas bem proveitosas, serão aulas bem dinâmicas, tá? Mas não menos proveitosas. Até peço desculpa já de antemão, se porventura eu me exceder nesse dinamismo, tá, gente? Mas vamos lá. Vamos começar do zero, então. Hoje iremos relembrar o quê, gente? Aqueles conceitos iniciais que serão importantérrimos para que você compreenda bem o que vem pela frente. Iremos relembrar aqueles conceitos iniciais do direito administrativo, do direito público, privado, enfim, são conceitos fundamentais para que você compreenda com exatidão, com perfeição, o que vem pela frente. Então venham comigo lá, vamos começar do zero aqui nosso manual caseiro. Vamos aqui para o nosso slide, cadê você, slide? Está aqui. Vamos lá então? Pá! Foi, legal. Vamos colocar aqui então, gente, ó, vamos aqui nominar aqui o nosso manual caseiro. Opa, não caia a tablet. Vamos lá. Vamos colocar aqui então o nosso manual caseiro, direito administrativo, beleza? Não se esqueçam lá que o meu nome é Leonardo Torres, o barba ruiva, né? Ah, aquele professor ruivo, exatamente, né? Com a barba ruiva. Aqui, ó, direito administrativo, ok? Então aqui a nomenclatura, nominamos aqui o nosso manual caseiro, ok? Legal, muito bem. Vamos começar do zero então, gente, ó. É fundamental que saibamos a origem do direito administrativo, quais são as escolas que ao longo dos anos foram utilizadas para conceituá-lo, até chegar aqui à teoria, né, o critério, a escola que nós adotamos hoje para conceituar o direito administrativo. Só que antes disso, vamos aqui começar do início. Vamos lá então. Gente, só para relembrar então, vocês sabem o seguinte, ó. Coloque assim então, ponto de número 1. Vamos começar do zero, hein? Ponto de número 1. Eu até conversando esses dias com um grande amigo, também professor e juiz federal, gente, nós conversávamos, né, sobre concurso público e tal, sobre as fases, as últimas fases, exame oral, né, fase discursiva e tal, e ele falou uma coisa bem interessante, ele falou assim, ô Léo, quando eu converso com colegas, né, que já ingressaram na magistratura ou até que estão tentando, a grande dificuldade não é conceituar, gente, não é trazer conceitos mais sofisticados, porque o cara ele se dedica, né, em memorizar e entender aqueles conceitos mais sofisticados, mas muitos deixam de lado aqueles conceitos básicos. Gente, então você como concurseiro se preparando para um concurso público, é lógico, é fundamental que você conheça aqueles conceitos mais sofisticados, mais profundos, mas não deixe de lado também aqueles conceitos básicos. Então venha comigo, vamos começar aqui com um conceito básico. Coloque assim, ó, ponto de número 1, vamos conceituar o direito. Imaginemos que você esteja lá na última fase da magistratura federal, né? Um pé na magistratura federal, gente, prestes a ser um juiz federal. Última pergunta, candidato, para que eu fique satisfeito. O que é o direito? O que é o direito, excelência? O que é o direito? Então venha comigo, vamos lá então, gente, ó. Conceito de direito. Vamos aqui conceituar de forma assim bem básica o direito. Amigos e amigas, a pergunta é a seguinte, ó, conceito de direito. A pergunta é a seguinte, nós poderíamos afirmar que o direito é uma ciência? Nós poderíamos afirmar que o direito, ele é uma ciência? Lógico, é uma ciência, porque é uma ciência. Tem métodos próprios, tem princípios que lhes são concernentes. O direito ele tem o status de ciência. Então começamos bem. O direito é uma ciência, porque tem métodos próprios, princípios só dele, né, que lhes são concernentes, então ele é uma ciência. Então espera um pouquinho. O direito é uma ciência, pelo puro bom senso, uma ciência humana ou exata? Gente, direito de ciência humana porque está intrinsecamente ligado ao comportamento humano. Direito é uma ciência humana, legal.
Direito é uma ciência humana porque está intrinsecamente ligado ao comportamento humano, ok? Direito é uma ciência humana que tem um objetivo principal. Que objetivo, professor? Elaborar regras de conduta. Então, o direito é uma ciência humana que tem por intuito principal, né, tem por objetivo principal elaborar regras de conduta. Gente, e essas regras de conduta, frutos do direito, elas têm por objetivo o quê? Garantir uma ordem pública e uma paz social. Olha que conceito simples de direito, para que você não seja pego de surpresa. Pois não, excelência, o direito podemos conceituá-lo como uma ciência humana que elabora regras de conduta. E essas regras de conduta, elas deveriam garantir uma ordem pública e uma paz social. Gostei. Direito, ciência humana que elabora regras de conduta que deveriam garantir uma ordem pública e uma paz social. Desse conceito singelo de direito, eu já extraio aqui duas informações de ouro. Duas informações importantérrimas. Primeira informação importante, já que o direito é uma ciência humana e não exata, muito cuidado por quê? Aqui nós não temos certo e nem errado. Nós temos o quê? Pontos de vista. Nós temos o quê? Perspectivas. Nós ficamos lá 5 anos na faculdade de Direito para chegarmos ao final e respondermos assim, ó, depende. Depende da corrente, depende da visão, depende da perspectiva. É verdade, gente. Já que o direito é uma ciência humana, não tem certo e não tem errado. Temos o quê? Pontos de vista. Professor, onde você quer chegar com isso? Gente, cuidado. Cuidado com expressões taxativas em provas de direito. Expressão taxativa, exaustiva, é aquela que não dá margem a exceções. Nunca, jamais, apenas, sempre, exclusivamente, somente. Por quê? Já que o direito é uma ciência humana e nada é absoluto, quase sempre nós temos o quê? Exceções às regras. E quase sempre uma expressão taxativa, exaustiva, que não dê margem a exceções, quase sempre, ela torna a afirmação incorreta. Exemplos clássicos. No Brasil, para que você ocupe um cargo público, será sempre necessária a aprovação em concurso público. Expressão taxativa, sempre. E aí, afirmação correta ou incorreta, hein? Será que será sempre necessária a aprovação em concurso público para que você possa ocupar um cargo público no Brasil? Expressão taxativa, sempre. Errado por quê? Depende do cargo, excelência. Se for um cargo efetivo ou permanente, do coveiro ao juiz tem que ser aprovado em concurso público, de provas ou provas e títulos. Agora, se for um cargo em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração, sem concurso. Outro exemplo clássico. No Brasil, para que a administração pública realize uma compra, será sempre necessária a realização de uma licitação prévia. No Brasil, para que a administração pública realize compras, será sempre necessária a realização de uma licitação prévia para que ela busque a proposta mais vantajosa. Expressão taxativa sempre. Errado por quê, gente? Nós sabemos que existem situações excepcionais onde a própria Constituição Federal e a lei regulamenta isso, situações excepcionais de contratação direta sem licitação. Por exemplo, uma compra até R$8.000, uma vez naquele exercício financeiro, é possível que a administração realize a compra com ou sem licitação. É uma hipótese de licitação dispensável. Então, cuidado, hein? Expressões taxativas aqui no direito quase sempre tornam a questão incorreta. Então, direito de ciência humana que elabora regras de conduta e essas regras deveriam garantir uma ordem pública. Cuidado porque, vocês sabem disso, né, gente? Nem sempre que eu falo aqui na teoria, aplicar-se-á na prática. O direito, como já dizem vários juristas, é a ciência do dever ser. Deveria ser assim, gente. Se é ou se não é para nós na prática, não interessa. O que interessa é a teoria, tá? Se essas regras de conduta garantem ou não uma ordem pública, uma paz social, um convívio harmônico, para nós agora não interessa. Atenham-se à teoria. Tudo bem? Legal. Agora vem comigo aqui, ó. Ponto de número 2. O que seria o direito posto, hein? O direito eu já sei que é uma ciência humana que elabora regras de conduta, que deveriam garantir uma ordem pública. E o direito posto, hein? Vamos colocar assim então, ó. Conceito de direito posto. Conceito de direito posto. Gente, tem o direito posto, nada mais é que o conjunto de normas jurídicas estatais, né? Que o Estado, ele impõe à coletividade. Vou abreviar, tá? NJ, norma jurídica. Galera, qualquer norma jurídica estatal, seja ela um princípio, seja ela uma regra, qualquer norma jurídica estatal, seja ela um princípio ou uma regra, geral e abstrata, ela integra o direito posto. Normas jurídicas gerais e abstratas, seja um princípio, uma regra que o Estado impõe. Professor, por que norma jurídica geral?
Geral porque ela não especifica o destinatário, é geral para todos. E abstrata por quê, gente? Porque ela não vai tratar de um caso concreto e sim de uma situação em tese imaginária. Qualquer norma jurídica que o Estado impõe à coletividade para garantir aquela ordem pública, seja ela, gente, individual, seja ela geral, abstrata, concreta, qualquer norma jurídica que o Estado impõe à coletividade, ela integra o conceito de direito posto. Ok? Legal. Só que o direito posto, a priori, ele é subdividido aqui em dois grandes blocos. Ó. Temos regras de direito posto externo, legal, e temos regras de direito posto interno. Então temos aqui, gente, regras de direito posto externo e regras de direito posto interno. Então qualquer norma jurídica que o Estado impõe à coletividade, ela integra o direito posto. Só que temos aqui, gente, ó, o direito posto interno e externo. Gente, pelo puro bom senso, hein? Qual desses dois grandes blocos de normas jurídicas estatais regula relações jurídicas nacionais? Relações jurídicas nacionais, pelo puro bom senso aqui, ó, são os ramos do direito posto interno. E, por sua vez, os ramos do direito posto externo regulam o quê? Relações jurídicas internacionais. Por exemplo aqui, gente, o direito internacional, ele é um ramo clássico do direito posto externo. Ó. O direito internacional, ele é um ramo do direito posto externo. Gente, os ramos do direito posto externo, em regra pelo menos, regulam o quê? Relações jurídicas internacionais. Por exemplo, ó, um litígio comercial que envolva dois países, dois estados soberanos. Um litígio comercial que envolva, por exemplo, Brasil e Argentina. Meus amigos, para dirimi-lo, para resolvê-lo, iremos aplicar aqui o direito internacional, que é um dos ramos do direito posto externo. Ok? Legal. E os ramos do direito posto interno, eles, em regra, eles regulam relações jurídicas, fatos ocorridos em nosso território. Em regra, por quê? Gente, nada é absoluto, hein? Vou dar um exemplo. O direito penal, ele é um ramo do direito público interno. A princípio, a lei penal, ela regula infrações penais praticadas em nosso território. Só que temos exceções, tá? Nós temos situações excepcionais onde você aplica a lei penal também a, por exemplo, crimes ocorridos em outros países. É o princípio da extraterritorialidade penal. Por exemplo, ó, se o presidente da República, ele sofre um atentado, sei lá, gente, sofre um atentado contra a sua vida em outro país, por mais que o crime ou a tentativa, enfim, tenha ocorrido em outro país, nós iremos aplicar também a lei penal brasileira. É uma exceção onde um ramo do direito público interno, ele foi utilizado para regular o quê? Um fato que ocorreu em outro país. Princípio da extraterritorialidade penal. Então o que eu digo? Em regra, pelo menos, os ramos do direito posto interno, eles se aplicam a fatos aqui ocorridos em nosso país. Excepcionalmente também se aplicarão a fatos ocorridos em outros países, por exemplo, princípio da extraterritorialidade penal, no artigo 7 lá do Código Penal, são situações excepcionais onde a lei penal brasileira também será aplicada a crimes ocorridos em outros países, tá? Mas são exceções. E vem comigo aqui, vamos lá, gente, ó. O que nos interessa hoje, lógico, né? Os ramos do direito posto interno que em regra regulam fatos aqui ocorridos. Só que dentro aqui do direito posto interno, nós temos aqui uma subdivisão. Temos aqui o direito posto interno privado, legal, e temos aqui o direito posto interno público. Direito posto interno privado e o direito posto interno público. Vamos lá, gente, ó. É muito fácil. Os ramos do direito posto interno privado, o que eles regulam? Eles regulam relações jurídicas, ó, horizontais. Professor, o que é uma relação jurídica horizontal? Pergunta, hein? O que é uma relação jurídica horizontal que interessa para o direito privado? É aquela celebrada entre particular e particular? Ou aquela celebrada entre Estado e particulares? Muito bem. Relação jurídica horizontal que interessa para o direito privado é aquela relação jurídica celebrada entre particular e particular, horizontal. O direito privado, ele regula, ele tutela interesses privados, interesses egoísticos. A gente, por exemplo, ó, o direito civil. Gente, o direito civil é um exemplo clássico de um ramo do direito posto interno privado, o direito civil. O direito civil, ele é codificado, ele é representado pelo Código Civil, né? Ele é instrumentalizado pelo Código Civil, que é uma lei que tem aproximadamente 2.050 artigos, que vai tratar do quê, gente? O que trata aqui o Código Civil de 2002? Do nosso dia a dia, de uma compra, de uma venda, casamento, união estável, nascimento, morte, do nosso cotidiano. Tanto que alguns falam que o Código Civil,
Ele é a constituição do homem comum, ele vai tratar do nosso dia a dia, interesses privados, interesses egoísticos. Para nós, o direito civil e demais ramos do direito privado não nos interessam, não nos interessam. O que nos interessa hoje, ó, os ramos do direito público, e é aqui que mora o direito administrativo. Amigos e amigas, o direito público e seus ramos, eles regulam o quê? Relações jurídicas verticais. O que é uma relação jurídica vertical? É aquela celebrada entre Estado e particulares. Enquanto que o direito privado se preocupa com relações jurídicas horizontais, interesses egoísticos, direito público não, gente. O direito público se preocupa com relações jurídicas verticais, relações entre o Estado e o particular. As decisões adotadas aqui no direito público afetam toda a coletividade, são interesses gerais, interesses de todos, ok? Legal. E vamos lá, gente, alguns exemplos aqui de ramos do direito público interno. A gente, por exemplo, aqui, ó, alguns exemplos sem esgotá-los, ó. Por exemplo, aqui o direito constitucional, gente. Ele estuda a norma jurídica suprema de um país, a Constituição, que em nosso caso aqui é a Constituição de 88, Constituição cidadã. Gente, tem direito público na cabeça. A Constituição, ela organiza o Estado, ela limita a atuação estatal frente aos particulares. A Constituição traça programas para um futuro. É interesse público na cabeça. Legal. Temos aqui também, por exemplo, ó, o direito penal. O direito penal, gente, é um ramo do direito público interno. Ele define que condutas são nocivas à coletividade, as infrações penais, e se você as pratica, nasce para o Estado o direito de puni-lo, o tal do jus puniendi. É interesse público na cabeça, né, gente? Muito bem. Temos aqui também, por exemplo, o direito tributário. Gente, tem o direito tributário, que tem plena relação com o direito administrativo, é um ramo do direito público interno, que através dele a administração pública, aliás, através dele a lei define como que o Estado instituirá tributos. O que é o tributo? É o sangue do Estado. É uma evasão estatal em nosso patrimônio. É o Estado gentilmente metendo a mão em nosso bolso. Gente, interesse público na cabeça. Queria chegar aqui, ó. Todo esse rolê, toda esta volta para chegar aqui. Direito administrativo. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Direito administrativo. Direito administrativo, o nosso métier, a nossa especialidade. Vou colocar assim, ó, etc, tá, gente? Porque nós temos outros ramos do direito público interno, direito processual, enfim, né? Eu não esgotei aqui, eu só coloquei aqui alguns, tá? Dei alguns exemplos de ramos do direito público interno. Direito constitucional, direito penal, tributário e administrativo, lógico, sem esgotar aqui os ramos do direito público interno. Cheguei onde eu queria, ó. O direito administrativo, coleguinhas, assim como o direito constitucional, penal e tributário, dentre outros, ele é um ramo do direito público interno. Que estuda o que, professor? A administração pública. Olha que conceito simples de direito administrativo, conceito simples, que iremos aprofundá-lo, tá, gente? Esse conceito é simples, é um conceito pobre, que para hoje serve, só que vocês notarão que na próxima aula iremos aprofundá-lo. Mas enfim, candidato, o que é o direito administrativo? Qual que é a natureza jurídica do direito administrativo? Natureza jurídica do direito administrativo é o que o direito administrativo é para o direito. Qual que é a sua natureza jurídica? Pois não, excelência, o direito administrativo ele é um ramo do direito público interno que estuda a administração pública. Ramo do direito público interno que estuda a administração pública. Tem muito candidato que pensa que o direito administrativo estuda a administração privada. Tá errado, tá? A administração privada fica a cargo do direito empresarial, que é um dos ramos do direito privado. O direito administrativo, ele estuda a administração pública. Última vez, hein? Ramo do direito público interno que estuda a administração pública. Gostei. O que é administração pública? Depende do conceito. Depende da perspectiva, depende do viés. Venham comigo então, coloquem assim, gente. Vamos lá, não durmam. Ponto de número 3. Coloquem assim, gente, ó, conceitos de administração pública. Amigos e amigas, a administração pública, o conceito dela depende da perspectiva, depende do viés. Depende aí do conceito que você adota. Conceitos de administração pública. A princípio, ab início, ab ovo, eu tenho aqui, gente, ó, 4 conceitos de administração pública. Vamos lá. Temos aqui o conceito objetivo. Temos também, gente, um conceito, ó, subjetivo de administração pública. Conceito ob, conceito subjetivo. Legal. Temos também aqui um conceito amplo de administração pública, lato sensu. E também temos um conceito que estrito de administração pública, stricto sensu. Legal. Professor, o que seria administração pública no conceito objetivo? Cuidado, hein? Conceito objetivo, expressões sinônimas. Ou conceito funcional, ou conceito material.
Legal. Então o que seria a administração pública no conceito objetivo, funcional, material? Aqui a banca quer que você diga o seguinte, ô candidato, me diga uma coisa, quais são as atividades típicas da administração pública? O que a administração pública faz? Vamos lá. Primeira atividade típica dela que integra o seu conceito objetivo, prestar um serviço público. Gente, serviço público, questão de prova hipotética, é somente aquele que o Estado presta, certo ou errado? Errado, somente não. Serviço público no Brasil, que é uma das atividades típicas da administração, é todo aquele que a lei fala que é público. Não importa quem seja o prestador, o Estado ou o particular. Por exemplo, a segurança pública, serviço público indelegável, somente quem pode prestá-lo? O Estado. Polícia Militar, por exemplo, né? Polícia ostensiva. Agora, por exemplo, o transporte coletivo é um serviço público delegável. Ou o Estado prestará diretamente ou delegará a execução a particulares. Serviço público no Brasil é todo aquele que a lei fala que é público. Ora o Estado presta e ora ele delega a execução a particulares. Ok? Legal. E o serviço público é uma atividade típica da administração pública. Vamos lá! Não durmam. Segunda atividade típica da administração pública, o fomento. O fomento, a gente ajuda, incentivo, o altruísmo, amor ao próximo. Gente, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, enfim, e demais programas sociais, eles têm um quê de fomento e o fomento é uma atividade típica da administração pública. Vamos lá. Terceira atividade típica da administração pública, a intervenção administrativa. Gente, tem intervenção administrativa, que é a terceira atividade típica da administração, eu sempre coloco ao lado aqui um cifrão. Por que um cifrão? Porque sempre que o Estado ele intervir na economia em prol do interesse público, o nome disso é intervenção administrativa. Por exemplo, o presidente da República, por um decreto, que é um ato administrativo, ele autoriza que você saque o seu fundo inativo do FGTS e saia por aí gastando por conta, ostentando. Gente, querendo ou não, é o Estado intervindo na economia, buscando estimular o consumo. Intervenção administrativa. E por fim, coleguinhas, ó, a última atividade típica da administração é a polícia administrativa. Polícia administrativa. Gente, tem? O que é a polícia administrativa? O que nós notaremos no futuro próximo? Que um dos princípios que rege a administração é o princípio da supremacia do interesse público. Sempre que há um choque entre o interesse público e o privado, o interesse público prepondera, tranquilo. E sempre que a administração pública mitigar, reduzir um direito individual, uma liberdade pública em prol do coletivo, tenha certeza que é o poder de polícia se manifestando. A administração pública reduziu um direito individual em prol do coletivo, em prol do interesse público, o nome disso, polícia administrativa. Exemplo clássico, gente, aqui em Floripa, Ilha da Magia, alguns meses, é pura magia, tá gente? As pessoas não trabalham, as pessoas andam de sunga o dia inteiro, legal, né? Mas enfim, aqui em Floripa, Ilha da Magia, só magia, tá? Não tem nem trabalhar. Vamos lá, gente, ó, aqui em Floripa, nós temos meses que o Estado proíbe a pesca. E a pesca é uma atividade privada. Ok, o ganha-pão do pescador. Ok. E proíbe a pesca por quê? Porque é o período em que os peixes se reproduzem. É o período do defeso. Pergunta, quando o Estado proíbe que o pescador pesque para preservar as espécies marítimas, isso é polícia administrativa? Lógico, gente. Ele proibiu que, por alguns meses, eu exercesse uma atividade privada em prol do interesse público. É o poder de polícia administrativa, nesse caso aí no viés ambiental. Outro exemplo, para que você construa em sua propriedade, é fundamental que você respeite regras de posturas municipais. Número máximo de andares, sei lá, 1,5 metro para o vizinho. E se você respeita essas regras e demonstra isso à municipalidade, ela expede um alvará de licença para que você construa. E se você construir em desrespeito às regras, o município embarga a sua obra e autua você. Gente, é puro poder de polícia administrativa. Está mitigando, diminuindo o meu direito de proprietário em prol do interesse público. Construções salubres, ventiladas, seguras. Puro poder de polícia administrativa. Então viram em prova assim, ó. Atividades típicas da administração pública, conceito objetivo. É prestar um serviço público, é realizar o fomento, é intervir na economia e também exercer o poder de polícia administrativa. Pergunta de prova que não quer calar. Dos 3 poderes do Estado, daquela teoria lá da separação das funções estatais, do Barão de Montesquieu, em que cada poder tem uma função típica, cada poder é expert lá numa função, especializado numa função, dos 3 poderes do Estado, judiciário, executivo e legislativo, qual dos 3 nasceu para administrar? Qual deles administra como atividade fim? Qual deles é o expert em administração pública? O poder executivo, tá? O poder executivo ele administra como atividade fim, atividade típica. Só que vocês sabem que aquela teoria que o Brasil adota no artigo 2º da Constituição Federal,
a teoria da separação das funções estatais, em que os poderes do Estado são distribuídos entre aquela teoria em que as funções estatais são distribuídas entre três poderes harmônicos e independentes, essa teoria não é absoluta. Gente, por quê? Se fosse uma teoria absoluta, estanque, o que eu diria? Poder executivo só administra, legal. Legislativo só legisla, ok. E o poder judiciário, ele só resolve litígios, ele só resolve contendas. Essa teoria que o Brasil adota, ela não é estanque, não é absoluta. Por quê? Por mais que os poderes tenham atividades típicas, atividades fim, a própria Constituição Federal, até para que haja um equilíbrio, ela autorizou também que os poderes exercessem funções atípicas. Gente, no final das contas, os três poderes legislam, resolvem litígios e também o que administram, ora como atividade fim e ora como atividade meio. Ora como atividade típica, fim, e ora como atividade atípica, atividade meio. Exemplo clássico, vamos lá. Poder executivo, atividade fim é administrar. Só que como atividade meio, o poder executivo também legisla. Por exemplo, presidente da República editando uma medida provisória. Legal. Então atividade fim, atividade fim executivo, ele administra. Atividade meio, atividade atípica, legisla. Por exemplo, medida provisória. Professor, o poder executivo atipicamente julga, resolve litígios? Sim, atipicamente, como atividade meio, sim. Por exemplo, quando o poder executivo instaura um PAD, um processo administrativo disciplinar, que culminará na punição de um servidor. Gente, é o poder executivo atipicamente o quê? Julgando, através de um processo administrativo. O que eu responderia, excelência? O poder executivo atipicamente até julga, só que as decisões que ele profere no processo administrativo não são definitivas. Por quê? Sempre caberá recurso ao poder judiciário. Legal. Poder judiciário, atividade fim, atividade contenciosa, resolver o quê? Litígios. Só que o poder judiciário atipicamente legisla? Lógico. Por exemplo, quando o próprio Tribunal de Justiça elabora o seu regimento interno. Gente, atipicamente o quê? Legislando. O regimento interno aí do TJ, do Tribunal de Justiça, que é um órgão do Poder Judiciário, gente, materialmente é uma lei. Legal. E o Poder Judiciário, atipicamente, ele também administra? Lógico. O mesmo Tribunal de Justiça, quando faz um concurso público para prover cargos públicos de técnicos judiciários, está se administrando atipicamente. Ok. Legislativo, atividade fim, legisla e também fiscaliza a administração pública. Só que como atividade meio atípica, o legislativo, ele, por exemplo, julga? Lógico. Quem é que julga o presidente da República por um crime de responsabilidade? O Senado. Poder o quê? Legislativo. Função atípica. O legislativo também atipicamente administra? Lógico, gente. Imaginemos que a Câmara dos Deputados, ela, após uma licitação, contrate um empreiteiro para reformar a sua fachada. Está se administrando atipicamente. No final das contas, os três poderes legislam, resolvem litígios, contendas e também o que administram. Ora como atividade fim, típica, e ora como atividade meio, atípica. Questão de prova, hein? Qual que é a Constituição, aliás, qual que é a norma jurídica que autoriza que o poder exerça uma função atípica? É sempre a Constituição Federal, tá, gente? É sempre a Constituição Federal que autorizará que o poder exerça uma função atípica. Ok? Legal. Então, no final das contas, nesse contexto aqui, gente, ó, os três poderes administram. Poder executivo, atividade fim, e os demais poderes como atividade meio. Ok? Questão de prova hipotética, hein? O direito administrativo pátrio somente estudará a administração pública do poder executivo enquanto atividade fim. Certo ou errado? Errado, gente. O nosso direito administrativo, ele estuda a administração pública dos três poderes, não só do poder executivo, também estuda a administração pública atípica do judiciário e do legislativo. Cuidado com isso. Legal. Vamos lá, gente, ó. Professor, o que seria a administração pública no ponto de vista subjetivo? Aqui a banca, aliás, cuidado em expressões sinônimas. Ponto de vista subjetivo, mesma coisa aqui. Ponto de vista aqui, ó, conceito orgânico, ou conceito formal, tá? Tanto faz. Conceito orgânico ou conceito formal, tanto faz. Aqui a banca quer que você diga o seguinte, candidato, de que forma que a administração pública é estruturada? Como que ela se estrutura? Conceito subjetivo. Quem integra a sua estrutura? Vamos lá. Integrando seu conceito subjetivo, orgânico ou formal, temos aqui, ó, os agentes públicos, eles integram um conceito subjetivo de administração pública. Temos também aqui, coleguinhas, ó, os órgãos públicos, que também integram a estrutura administrativa, o conceito
o conceito subjetivo de administração pública, legal. E também temos o que? As entidades públicas, que também integram o conceito subjetivo de administração pública, legal. O que é um agente público? Todo aquele que exerce uma função pública, não importa como remunerado, não remunerado, eleito pelo povo, aprovado em concurso, nomeado pela tia, não importa. Se você exerce uma função pública, você é um agente público. E você integra o conceito subjetivo de administração, legal. O que é um órgão público? O órgão público, faltou acento, gente, é um centro de competências que é criado por lei. Para quê? Para especializar a administração pública. Por exemplo, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, Secretaria Estadual de Segurança Pública. Órgão público é um centro de competências que é criado por lei, justamente para especializar a administração pública. Legal. E por fim aqui, gente, ó, as entidades públicas também integram um conceito subjetivo de administração. Professor, o que é uma entidade pública? São pessoas jurídicas que habitam a administração pública indireta. E essas pessoas jurídicas, elas têm autonomia financeira e administrativa. Ora a lei cria e ora a lei autoriza a criação. Exemplo, autarquias, por exemplo, o IBAMA, fundações públicas, por exemplo, a FUNAI, empresas públicas, por exemplo, Correios, e as sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil. São pessoas jurídicas que têm autonomia e habitam lá a administração pública indireta, ok? Gostei, professora. Conceito subjetivo de administração pública, então, são os agentes públicos, os órgãos públicos e as suas entidades públicas, né? A estrutura administrativa. Professor, como que a banca poderia perguntar sobre isso? Por exemplo, o candidato, me diga uma coisa. Me diga uma coisa. A fiscalização de empresas privadas para evitar que elas poluam o meio ambiente. Quando a administração impõe regras ambientais para que você, por exemplo, tenha uma indústria e fiscaliza você para verificar se você não é um poluidor. Essa fiscalização, gente, de atividades privadas para garantir o meio ambiente salubre e saudável. Isso integra o conceito objetivo de administração pública. Fiscalização ambiental é uma atividade. É o poder de polícia administrativa. É a administração pública impondo regras ambientais para que se tenha um ambiente, o meio ambiente salubre e saudável. A fiscalização é a polícia administrativa. Conceito objetivo de administração pública. Boa. E o analista ambiental do IBAMA? O analista ambiental do IBAMA, ele é um servidor público. Servidor público é uma espécie aqui de agente público, integra a estrutura, conceito subjetivo. Servidor público, então, integra o conceito subjetivo de administração pública. E o IBAMA, que é uma entidade pública, uma autarquia? IBAMA está aqui, ó. É uma autarquia, entidade pública, conceito subjetivo de administração pública. Colegas, não tem como errar, tá? Nem que você queira a sua mão, ela ganhará vida própria e não admitirá que você erre. Gente, é fácil. Outro exemplo aqui, vamos lá. Candidato a segurança pública. Integra o conceito subjetivo de administração pública. Segurança pública é um serviço público. Conceito objetivo. Legal. E o próprio agente operacional da Polícia Federal? Ele é um agente público, integra a estrutura, conceito subjetivo de administração pública. E o próprio Departamento de Polícia Federal? Departamento de Polícia Federal, professor, é um órgão público, integra o conceito subjetivo, orgânico ou formal de administração pública. Colegas, não tem como errar, tá? Nem que você queira. Professor, deixa eu fazer uma perguntinha. Além de questões hipotéticas, né, que você inventa aí na hora, você teria alguma questão verdadeira, verídica? Tenho, sim, lógico que tem. Vamos lá. Questões verídicas. Esse momento eu adoro. É aquele momento, a vida como ela é. Vamos lá. O direito administrativo, ao reger as relações jurídicas entre as pessoas e os órgãos do Estado, visa a tutela ou controle de interesses privados. Não, errado, questão mirim, gente. Já que ele é um ramo do direito público, ele tutela interesses públicos, interesses gerais. Ok, vamos lá. Segundo a doutrina administrativista, o direito administrativo é o ramo do direito privado, eu nem continuo. Ele é ramo do direito público, questão incorreta, falsa. Vamos lá, errada. Mais uma. A tripartição de funções é absoluta no âmbito do aparelho do Estado. Errado. Se fosse absoluta, o que você diria? Executivo só administra, judiciário só resolve litígios e o legislativo só legisla e fiscaliza. Não. Essa tripartição é relativa à própria Constituição, ela autoriza que os poderes também exerçam funções atípicas. Legal. Essa questãozinha para depois. Ah não, essa questão é para agora. Vamos lá, ó. Tendo como referência a doutrina jurídica majoritária,
Julgue o item a seguir a respeito de conceitos, princípios e classificações do direito administrativo. O conceito de administração pública em seu aspecto orgânico, objetivo, aliás, subjetivo ou formal, né, estrutura. O conceito de administração pública em seu aspecto orgânico designa a própria função administrativa que é exercida pelo Poder Executivo. Primeiro erro, não é conceito orgânico aqui. Aqui é conceito o quê? Conceito objetivo, funcional ou material, ok? Por quê? Refere-se à atividade, à função administrativa. Outro erro, que é exercida pelo Poder Executivo. Não, gente, não é só o Poder Executivo que administra. Os demais poderes também o fazem como atividade meio. Questão falsa. Mais uma. Na sua acepção formal, conceito subjetivo. Entende-se a administração pública como conjunto de agentes, entidades e órgãos públicos. Yes, questão corretíssima. Tem mais alguma? Tem. Não tem não, tá? Então voltemos pra cá, gente, só pra fechar aqui então, ó, Então é isso aí, tá? Temos aqui, ó, os conceitos de administração pública. E só para fechar, gente, quando eu vejo assim, professor, administração pública, letras minúsculas ou letras maiúsculas, tem diferença? Tem. Sempre que você vê em prova assim, ou numa doutrina, enfim, administração pública, iniciais minúsculas, é o conceito objetivo, iniciais minúsculas. Administração pública, iniciais maiúsculas, conceito subjetivo. Ok? Legal. Professor, para fechar então, o que é administração pública no sentido amplo? No sentido amplo, o que é administração pública? Engloba duas atividades. Atividades políticas e também atividades o quê? Jurídicas. Então a administração pública no sentido amplo, ela engloba duas atividades. Atividades políticas e atividades jurídicas. E no sentido estrito, o que é administração pública estricto sensu? Só engloba uma atividade, ou seja, só engloba atividade jurídica. Atividade jurídica que não contenciosa. Legal. Professor, qual que é a diferença entre atividade política ou governamental e atividade jurídica? É fácil, gente. Atividade política é aquela que planeja política pública. Por exemplo, aqui, ó. Quando o presidente da República, que é chefe do Poder Executivo Federal, ele elabora aquele projeto de lei do Plano Plurianual, né? O PPA. O que é o PPA, gente? O PPA é uma das leis orçamentárias que existem no Brasil. Através dela, por exemplo, o presidente da República, ele planeja as metas para os próximos 4 anos de governo. É o desdobramento do orçamento-programa. Legal. O presidente da República elabora o projeto de lei do Plano Plurianual, que será submetido ao crivo da Câmara e do Senado, perfeito, só que no PPA, Plano Plurianual, o presidente da República define as metas para os próximos 4 anos. É uma atividade governamental política, planejando política pública, legal. O que é uma atividade jurídica não contenciosa, que é o caso aqui? Atividade jurídica não contenciosa é a atividade que executa a política pública. Por exemplo, aquela atividade que presta um serviço público. Gente, executar a política pública é atividade jurídica não contenciosa. Por exemplo, aqui, ó, prestar um serviço público, desapropriar uma casa, prover cargos públicos. No sentido amplo, administrar é planejar política pública e também executar política pública. Legal. E no sentido estrito, o que é administração pública? Somente atividade jurídica, somente engloba o quê, gente? A execução de política pública. Prestar um serviço público, realizar o fomento, fiscalizar empresários. Legal. Professor, se porventura a banca perguntar, eu já sei, sentido amplo, administração pública planeja e executa a política pública. Sentido estrito, a administração pública só executa a política pública. E se porventura a banca não especificar o sentido que ela queira, amplo ou estrito, o que eu faço? Eu chamo o fiscal? Não faça isso. Não pague esse mico. Se porventura a banca não especificar o sentido que ela queira, amplo ou estrito de administração pública, responda que a verdadeira administração pública, raiz, é o sentido estrito, aquela que executa políticas públicas. A verdadeira administração pública se preocupa não em planejar política pública, ela se preocupa em executar política pública, conceito estrito. Tanto que, gente, qual que é o nome do poder que normalmente administra? Poder executivo, o executor por excelência de políticas públicas. Atividade jurídica não contenciosa. Ok? Poxa, gente, a primeira aula rendeu, hein? Rendeu, hein? Ó que beleza, ó. Então já tratamos aqui daqueles conceitos de direito, tranquilo. Direito posto, beleza? Temos aquele conceito bem pobrezinho, que iremos aprofundá-lo, né? De direito administrativo. Ramo do direito público interno que estuda administração pública, iremos aprofundá-lo, não se preocupem. E também aqui, gente, ó, conceituamos a administração pública. Conceito objetivo, subjetivo, amplo ou estrito. Beleza?
Qual que é a proposta agora, gente? Ó, eu vou parar por aqui e na próxima aula nós iremos trazer o quê? Conceito bem completinho de direito administrativo e vou comentar mesmo que ao passant, o quê? Aquelas escolas, aqueles critérios que foram criados ao longo das décadas, dos séculos, para tentar conceituar o direito administrativo e também vou explicar direitinho qual que é o critério, qual que é a escola que o Brasil hoje adota, ok? Gente, prazer imensurável estar com vocês na primeira aula, tá? Tenho certeza que as próximas 59 aulas serão bem bacanas, bem prazerosas. Eu tenho certeza que você será aprovado no concurso público que você deseja, tá, gente? Beijo no coração, namastê, muita paz e até a próxima aula. Um forte abraço e até lá, valeu!